Louvado seja o nome do Senhor. O tema da minha mensagem hoje é: as migalhas são para os cachorrinhos. As migalhas não são para os filhos. As migalhas, as bolotas dos porcos, é para dar aos cachorros. O resto que sobra na mesa dos filhos é para entregar aos cachorrinhos. Quem são os cachorros? São os filhos do cão. O cão é Satã, o príncipe deste mundo. E os cachorrinhos, os cachorros, são os filhos desse mundo. Mas os filhos do reino são os filhos de Deus, gerados no Calvário, em Cristo Jesus, nosso Senhor, redimidos e lavados pelo sangue, ou resgatados da perdição e da condenação. Eles não nasceram filhos de Deus, eles voltaram a nascer filhos de Deus. Eles foram regenerados. Em Adão, todos são filhos do diabo. Em Adão, todos pecaram. E se todos pecaram, então foram também destituídos da glória de Deus. Por isso não há um justo nenhum sequer em Adão. Mas em Cristo Jesus, todos quantos o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Os tais ou os quais não nasceram nem do varão, nem da carne, nem do sangue. Você, aleluia, que crê de todo o coração em Jesus Cristo, você é filho de Deus. Você que anda no temor de Deus, você é filho de Deus. Você que ama Jesus Cristo, você é amado do Pai. Você que é amado do Pai, você tem as primícias do Espírito Santo sobre dentro de ti. O Espírito habita em você. E se o Espírito habita em você, então você já não é mais uma velha criatura. Você é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, você já não vive na velhice da letra. Você vive a novidade da vida. Se você vive a novidade de vida, é porque você é filho de Deus. E se és filho de Deus, então você tem uma herança. E a tua herança é incorruptível. Não estraga. Aleluia. Eu não estou te falando da herança, das promessas dessa vida, que vão terminar. Eu não estou te falando da herança das coisas desse mundo. Não. Estou te falar da herança da glória eterna. Estou te falar da herança da incorruptibilidade. Estou te falar da salvação da tua alma. Oh, salve a tua alma. Salve a tua alma. A tua alma é o mais importante de você. Não gaste dinheiro naquilo que não pode satisfazer você. Esse dinheiro é o teu tempo, a tua vida. Vai gastando a tua vida, o teu tempo nas coisas, nas bolotas dos porcos, nas coisas dessa vida. E depois a vida vai terminar, essa vida terrena termina. E como fica você para a outra vida, além da cortina do tempo? Como você vai encarar a eternidade? Sim, prepara-te para você encarar a eternidade. Mas você, se és filho, então você não deve temer a morte. Posso crer no amanhã, e ele vive, temor não há. Você não pode temer o amanhã, você pode crer, você pode confiar, você pode acreditar. Sabe, a morte não tem poder sobre os filhos de Deus. Sabe, o pecado não tem poder sobre os filhos de Deus. Sabe, a morte não tem poder. E se a morte não tem poder sobre o homem, o inferno também não tem poder sobre esta pessoa. Agora, você precisa ser filho de Deus para ter essa herança. Você precisa ser filho de Deus. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo para ser filho de Deus. Precisa nascer da água e do Espírito para ser filho de Deus. E depois de você nascer de água e do Espírito, então você tem um tesouro incorruptível, que é a salvação da tua alma. Aleluia! Isso é o mais importante. E o mundo está a gastar suas vidas, suas almas,
gastar tempo, dinheiro, todo esforço naquilo que não pode satisfazer a sua alma, naquilo que não vai permanecer. Por isso, eu venho para dizer que existem filhos de Deus e filhos do diabo. Por isso eu venho para dizer que há uma herança para os cachorros e há uma herança para os filhos de Deus. Os cachorrinhos não têm direito na mesa dos filhos. Os cachorrinhos só devem esperar as migalhas que caem na mesa dos filhos. Glória a Jesus Cristo. Os filhos se assentam na mesa, mas os cachorros se assentam. Mas eu estou a ver uma coisa louca. Lá nas Américas e na Europa, até o cachorro fica na mesa. Isso é blasfêmia. Põe os cães em cima da mesa. Os cães dormem na cama com o patrão. Olha só. Eles não sabem que isso é o diabo. É amarem o diabo. Põe o cão dorme junto com o patrão. E diz que por causa da solidão, cão da estimação. O cão está lá na mesa. Uns até deixam herança aos cachorros. Você não anda a ouvir a história aí? Os milionários deixando herança aos seus cães, milhões e milhões de dólares. Que avareza! Não! Eu não estou falando dos cachorros materiais, só tirei uma comparação. Os cachorros espirituais são os filhos desse mundo. Estão cheios nas igrejas cristãs. As igrejas cristãs estão cheias de cachorros. Os cachorrinhos levantando as mãos ímpias, abrindo bocas imundas que cheira lixo, bocas fedentas. Não estou falando cheiro físico, espiritual. Esse cheiro é o cheiro do pecado. Cristo para uns é cheiro da morte. E para outros é cheiro para a vida. Ouvis? Uns para Cristo é pedra preciosa para outros. E para outros é pedra de escândalo. Agora veja. Igreja cheia de cachorros. Porque lhes serviram bolota dos porcos. Creram nas bolotas dos porcos. Creram na falsa trombeta do Evangelho. Existe a falsa trombeta do Evangelho. Existe a verdadeira trombeta do Evangelho. Duas trombetas soando na terra. A maioria dos pregadores dessa dispensação, dessa natureza, desse século, estão pregando a falsa trombeta do Evangelho. O Evangelho de Mamon, o Evangelho da barriga, ou então Deus e a barriga. Glória para a confusão deles. E só pensam nas coisas da terra. E o fim deles é conforme as suas obras. Perdição, destruição. Porque o Espírito Santo em Paulo disse, a barriga vai ser aniquilada, assim também como a comida. E agora vocês estão investindo na comida, ou então na barriga. Vocês adoram a barriga, o Deus chamado barriga, o Deus do dinheiro, o Deus da ciência, o Deus da tecnologia, o Deus das tecnologias da informação, da informação, que é isso? Da televisão, do futebol, o Deus da ciência, da riqueza, como os europeus são adoradores do Deus da riqueza, ou então das riquezas, e o Deus do futebol, e o Deus da ciência, ou então da sabedoria. Sabedoria segundo os homens, sabedoria desse mundo, que é diabólica, carnal, mundana. Investem horas e horas e horas, então tempos, em busca de sucesso, em busca do desenvolvimento. E eles se esqueceram das suas almas. O que adianta o homem granjar o mundo todo, mas se prejudicar a si mesmo? O que adianta? Não. Olha o que aconteceu no livro de Marcos, capítulo 7, versículo 24. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação. E rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe, deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos.
E ela, porém, respondeu e disse: sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: por essa palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. Por essa palavra, e não como filha. Por essa palavra vai, o demônio já saiu. E indo ela para sua casa, e achou a filha deitada sobre a cama, e o demônio já tinha saído. É esse mundo hoje. É a igreja deste século, implorando a Deus por milagres, por bênçãos, quando eles ainda não são filhos de Deus. Falei na rádio no sábado passado, esse sábado que passou, e eu disse: eu vim para te contar o que não te contaram, eu vim para te falar o que não te falaram, o que os padres não te falaram, os pastores não te falaram, os bispos não te falaram, os apóstolos não te falaram, os profetas não te falaram, os evangelistas não te falaram, os doutores ou mestres não te falaram, os diáconos. Eu vim para te falar. E eu falei a eles. É pena que são 20 minutos somente, ou 17 que eu preguei, mas deu para falar. E hoje eu repito aqui: eu vim para te dizer o que não te foi dito. O facto de você pertencer a uma igreja, tendo um nome, e pertencer a uma igreja e carregando um crachá, um cartão de militante, parece que já é um partido, né? Militante. Um cartão de membro da igreja, igreja Y, igreja X, igreja A, igreja B, até mesmo cartão não de membro, mas de ministro. Se você senta no altar, compraram lá cadeiras, parece cadeiras das igrejas da América, da Nigéria. Cadeiras de luxo. Os homens se sentam como reis, como príncipes. Estendem tapete vermelho. Como aquele vídeo daquele bandido aí, aquele congolês aí, que dizer o papá que nasceu para profetizar. E o povo vai estender pano para ele passar. O papá não pode pisar no chão. O profeta que nasceu para profetizar. Olha só. É isso aí. Isso até não estou a falar disso só para rir um bocado. Esse aqui, coitado, ninguém me conhece. Estou a falar aqueles os grandes que vivem sobre palácios sinuosos, que se assentam em altares de luxo, altares dourados, cadeiras douradas, cadeiras de príncipe. Você vai encontrar a mesma cadeira lá no Palácio da Cidade Alta, no Palácio não sei de onde, Palácio não sei do São Bento, no Palácio do Itacamará, não sei se é Itacamará, do Itamará, né? Lá no Brasil, Itamará, na Casa Branca, sim. E eles disseram, sim, Deus também tem abençoado os céus, Deus também tem abençoado os seus ministros. Ok. Eu não nego que Deus abençoa. Deus tem abençoado. E como? Mas o facto da pessoa pertencer a uma igreja, pregar o evangelho, ter o meu nome de membro, cartão, pertencer a um grupo, isso não mostra que a pessoa é filho de Deus. Isso não mostra que a pessoa não é um cachorro. O facto de orar, veja, essa mulher estava a orar. Essa mulher estava a orar. Esse clamor é oração. Filho de Davi, Jesus, me ajuda. É oração, clamou. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Ajuda-me. Mas qual é a resposta que Jesus deu a essa mulher? E vamos lá ver. E essa mulher era grega, da nação Síria e Fenícia. Ok, naquele território é Síria e Fenícia. Hoje está lá a Síria, a Fenícia hoje é o Líbano. Em Beirute, ouviu? Lourdes, lá em Beirute, ele chama Beirute. Parece que em inglês é bem, não sei como é que se lê isso aí. Em Beirute, aleluia. Ouviu? Estava a me falar a Lourdes, diz assim: como pode a terra santa, hoje a terra imunda, apóstolo, pecado aqui na terra santa, nas cercanias de Síria e Fenícia,
da nação Cirofenícia. E a cachorrinha estava a implorar ao filho de Davi. Filho de Davi, me ajude, me ajude, me ajude. E o Senhor não atendeu, o Senhor não respondeu, o Senhor não virou para ela, senão dizendo: se uma cachorra, tu queres o pão dos filhos? Não se pode entregar o pão dos filhos aos cachorrinhos. Sim. No outro livro disse: eu vim senão pelas ovelhas perdidas da casa de Israel. Ouviste? Os cachorros, eles comem as migalhas. Você que pensa que as bênçãos, a resposta às tuas orações quando você clama, o facto de Deus te atender, que você já é filho, é o filho de Deus, como te enganaram? Eu disse que não te falaram isso. Por isso eles têm o termômetro de medir a temperatura espiritual do homem de Deus é pelas bênçãos. Você não é culpado. Não é que você está a 100% inocente. Ok, alguém te levou no erro. Mas não te esquece que o motorista que não sabe conduzir vai matar os outros. Mesmo não tendo culpa. Aleluia. Mesmo ele lá atrás não tendo culpa da condução do motorista embriagado, drogueiro, então inexperiente. Mas vão morrer na mesma. Ninguém vai dizer que culpa tem. Porque Deus não tem o culpado por inocente. Você também é culpado porque você está a deixar ser manipulado, enganado. E muitos estão a ser enganados, com olhos até. Estão a ver. Quem são esses que estão a ver a ser enganados? Sabem que o homem o que está a mentir, mas ele diz: vou fazer como? Vou fazer como? Vou vos contar a história de um obreiro dessa igreja aí que está com as patas no ar, chamada Ayurde. Alguém lhe falou, o amigo dele, ele falou: mas você não está vendo que essa igreja está caída? Olha o que ele respondeu: vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Eu sei que essa brincadeira está com as patas, isso não é agora, muito tempo já, está com as patas no ar, vou fazer o quê? As outras igrejas são pior do que aqui. Falou: Assembleia de Deus é pior, a não sei o que, Maná é pior, então vou fazer o quê? As pessoas pensam que Deus é igreja. Oh, povo de Deus, chama o povo de Deus pela promessa, pela vocação, pelo chamado, não pela eleição. Tens que entender bem essas coisas aqui. Não é pela eleição, é pelo chamado. Vós ainda não fostes eleitos, vós fostes somente vocacionados. Uns até ainda não aceitaram a vocação, o chamado, mas ainda assim ele os conheceu. Aqueles a quem ele conheceu, a estes ele predestinou. E aqueles a quem ele predestinou, a estes ele chamou. E aqueles a quem ele chamou, a estes ele glorificou. Ou então elegeu. O mundo está a tremer. Aleluia. As comportas dos céus estão a se abrir. Deus visitou a terra. Presta bem atenção. Quem é que te disse que você tem que procurar Deus na igreja? Se procurar Deus na igreja, você não vai lhe achar. Se procurar Deus na política, não vai lhe achar. Se procurar Deus na ciência, não vai lhe achar. Se procurar Deus na tecnologia, não vai lhe achar. Se procurar Deus na internet, não vai lhe achar. Se procurar Deus nas notícias, nos jornais, não vai lhe achar. Tens que lhe procurar no teu coração. Ele não está no teu coração, mas o teu coração é que tem que procurar esse Deus invisível, aleluia, sobrenatural, omnisciente, omnipotente, que Jesus disse, aleluia, glória a Jesus. Ninguém subiu no céu, senão o que desceu no céu, o Filho do Homem que está no céu. Veja que ele estava aqui, mas estava no céu. Ouviste? Mesmo João disse: Deus nunca foi visto por nenhum homem, mas o Filho unigênito do Pai o fez conhecer. E esse mesmo que estava aqui, mas João disse que está no seio do Pai. Ouviste? Ele não estava no seio de Abraão, não. No seio do Pai. E ainda está lá. E está aqui. Então você deve buscar Deus. É você. Agora, é verdade que Deus deixou uma igreja. Não podemos negar isso. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra eles. E o facto de um lugar ter chamado igreja não significa que é igreja. Tira lá esse nome, igreja.
Ah, sinagoga de Satanás, sim. Igreja do diabo. Veja no livro de Apocalipse. Jesus reprova aqueles que diziam que eram apóstolos. Mas ele disse, não, eles não são apóstolos, não. São da sinagoga de Satanás. São apóstolos do diabo. Sinagoga é o lugar onde os israelitas buscavam a Deus. Os lugares inferiores ao templo. O templo é a sede e tinha as sinagogas espalhadas nas ruas, bairros, cidades. E ele disse, vós sois da sinagoga de Satanás. E hoje também, isso que você chama de igreja, são igrejas do diabo e não do Rei Jesus. Porque a igreja do Rei Jesus é santa, é imaculada, é uma mulher perfeita. Glória a Jesus, que foi lavada, remida, santificada. Sim, é um grupo de homens e mulheres que invocam o Senhor em espírito e em verdade. Isso é que é igreja. E ela está edificada sobre a rocha. E as portas do inferno não vão prevalecer contra eles. Agora, está lá a placa, igreja Y. Está a pensar que é igreja? Porque está escrito igreja? Não. Igreja do diabo, sim. Na igreja de Jesus, quem manda é Jesus. A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo sem cabeça não funciona. Se Jesus é o dono da igreja, aquela igreja tem uma cabeça, é corpo. Por que Jesus é o corpo, a cabeça da igreja? Porque o corpo, a cabeça deve ser obedecida. Cabeça significa patrão, senhor, líder. Sim, se Jesus é líder da igreja, se Jesus é o patrão, se Jesus é o dono da igreja, então todos os membros daquele corpo devem se submeter ao cabeça. Por isso Paulo, o Espírito Santo, não Paulo, compara, glória a Jesus Cristo, a igreja como a esposa e Jesus como o esposo. Então o esposo como Jesus, assim como as esposas devem ser sujeitas aos seus esposos, vamos falar no singular, assim como uma esposa deve ser sujeita ao seu marido, assim a igreja deve ser sujeita ao seu marido noivo, Jesus. E agora, essas igrejas rebeldes que não praticam a verdade, cujo Deus, cabeça deles é Satanás, é mamon, é barriga, é riqueza, é ciência, é o mundo, são os principados, são homens. E como vão dizer que a igreja de Jesus? A igreja de Jesus vive a submissão, a obediência ao Rei Jesus. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu vos mando? A igreja de Jesus faz o que o Senhor manda. Isso não é igreja, não. E na igreja de Jesus se prega a palavra de Jesus. Viu? Que é o espírito de profecia. O testemunho de Jesus Cristo. A igreja de Jesus testemunha Jesus. O testemunho de vida de Jesus. A igreja de Jesus fala de Jesus, adora Jesus, exalta Jesus, não lhe adora na carne, mas no espírito. A igreja de Jesus prega Jesus, não prega dinheiro. Eles usam o nome de Jesus, mas não pregam Jesus. Eles falam de Jesus, mas não amam Jesus. Eles ensinam Jesus, mas não ensinam o povo a amar a Jesus. Eles vos falaram que Deus vos ama, mas não vos falaram para vocês amarem a Deus. Só vos falaram para crer em Deus. Olha aí, só vos ensinaram, tem que crer, tem que ter fé, fé, acabou. Não vos ensinaram a amar a Deus. Não, só vos disseram, creiam em Deus, estareis salvos, estareis seguros. Mas não vos falaram que vocês devem amar a Deus e colocar Deus no centro das vossas vidas, para serem filhos de Deus. Os que creem em Jesus não amam a Jesus, não são filhos de Deus. São cachorrinhos, porque essa mulher cria em Jesus. Quem vai buscar saúde para sua filha, porque creu. Mas Jesus não lhe chamou. Por quanto tu cresce, agora você já não é cachorrinha, você é filha. Não, continuava a ser filha. Porque a mesma que estava a clamar para Jesus libertar a sua filha é a mesma que adorava o Baal, é a mesma que adorava o Deus dos Círios, é a mesma que estava lá adorando ao diabo. Viu? Acabava de adorar Satanás, estava aí atrás para Deus libertar a sua filha.
Saiu dali, depois da libertação da filha, à noite foi na sinagoga dos muçulmanos. Se for hoje, né? Na altura não existia. Aquele território todo agora é de Maomé. Mas tem dias contados, porque ele vai entregar o domínio. Que não tem nada de Maomé. Maomé está no inferno, gemendo, Satanás. E agora? O facto dele dizer, Senhor, ajuda-me, e reconhecer que Jesus era o filho de Davi. Viu? Se ele clamou Jesus, filho de Davi, porque reconhecia que Jesus é o Cristo. Filho de Davi foi esperado em Israel. Ele não era israelita, mas conhecia a história. Eu creio que conhecia a história. Olha, os judeus vão receber o Cristo, o Messias, o filho de Davi. E Davi era um rei muito famoso, historicamente falando. E se ele reconheceu que Jesus era filho de Davi, porque reconheceu também que era filho de Deus. E o facto dela reconhecer que Jesus era filho de Deus, não tinha direito para sentar na mesa, porque não amava a esse Jesus. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e vocês não fazem o que eu vos amo. Somente aqueles que fazem o que o Senhor manda é que amam a Deus. E somente aqueles que amam a Deus é que são amados por Deus. O resto não. O resto são cachorrinhos. E veja que ele recebeu o milagre. Nem mesmo a bênção mudou a senhora. A mulher continuava como cachorrinha. Por isso Jesus lhe falou, não, agora você já não é cachorra. Seja abençoada a tua filha. Não, sobre essa palavra. Qual palavra? A palavra que ela falou. Qual palavra? A importunação. Ela importunou Jesus. Primeiro gritava, Jesus não lhe atendia. Depois Jesus lhe respondeu, não, minhas bênçãos é para os meus filhos, não é para os cachorros. Você não é minha filha, você é filha do diabo. Faltou só Jesus, ele falou, vai lá no teu senhor diabo para libertar a tua filha, como fez Eliseu. Eliseu falou isso. E apareceram o rei de Israel, o rei de Israel, de Judá, e outro rei. 3 reis vieram implorar a Eliseu, por favor, ajuda-nos, ajuda-nos, ajuda-nos. O inimigo se congregou, são muitos, espalhados na mata. Ajuda-nos, manda uma palavra, intercede por nós. O que Eliseu falou a esse rei? E falou ao filho do quem? De Acabe, que era o dono do território. Os outros vieram visitar aquele rei. Disse, vai para os deuses da tua mãe. Vai buscar, em outras palavras, vai buscar ao diabo para te ajudar na guerra. Ao meu Deus não. Você não ama Deus e você quer que Deus venha te ajudar na guerra. Tua mãe vos ensinou a adorarem a Satanás. Você é adorador de Satã, dos deuses, e vem aqui, Eliseu me ajuda. Vai para os deuses da tua mãe. Mas como tinha lá um justo, filho de Davi, e ele falou assim, eu não visse a Josafate. E Josafate era homem santo, que buscava o Senhor. Eu nem sequer poderia virar para ti. Nem verias o meu rosto. Em outras palavras, por causa de Josafate, que está no vosso meio, eu vou abençoar vocês. Mas não é por causa de você, não. E agora nessa mulher, olha, em outras palavras, você vai falar, por causa da importunação, eu vou libertar a tua filha. Mas você não merece. E essa libertação não vai satisfazer você. Vai alegrar um pouquinho de tempo. O homem se alegra. Por isso você vê nas igrejas do diabo as pessoas contarem testemunhos, todos eufóricos. A igreja aplaude, uns plantam bananeira, pulam. Ah, Deus é bom. Mas continuam vazios. Sem Deus, sem esperança. E Jesus disse que a bênção que essa mulher recebeu, ou receberia, ainda não tinha lhe dado, era megália. Por
Por isso a mulher disse, ok, essas migalhas mesmo é que eu quero. Sei que os filhos são os donos do reino. Mas não te esqueças, ó mestre, que os cachorros também comem debaixo da mesa dos filhos. Sim, foi Deus que determinou isso, que os cachorros têm que ficar lá embaixo. Por isso, quando Paulo foi pregar na Ásia, ele falou na Europa, ele falou assim, sabe? Disse assim, olha, na Antioquia, né? Naquelas cidades aí. Disse assim, Deus vos tem... Naquela cidade onde queriam sacrificar para Barnabé e Paulo, por causa do milagre de um paralítico, e o povo queria levantar, levantaram altares. Um para Paulo e outro para quem? Para Barnabé. E eu falei, não façam isso. Adorem a Jesus Cristo. Eu não sou digno, nem Barnabé é digno. Esse Deus que vocês não conhecem é esse, que não vos deixou mal. Vocês nunca lhe adoraram, mas ele não vos deixou 100% mal. Sempre vos deu chuva, vos deu calor, a luz brilhou, vocês colheram. Ouviste? São migalhas, estão dentro das igrejas, igreja do diabo, mas ainda assim o Senhor vai lançando migalhas aos que lhe importunam. Isso é possível? Claro. Não está aí coronavírus? Todos que estão a ser curados de coronavírus conhecem a Deus? Não. Não conhecem. Então são migalhas. Mas se eles continuarem assim, já não é corona que vai vir lhes matar. Uma gripe. Não é gripe de corona. Uma gripinha. Uma picada de mosquito. Mosquito até aquilo já é morte certa. Aqui na África, né? O paludismo é terrível. Uma dor de barriga. Dor de dente. Por quê? Porque as migalhas não salvou ele. As bênçãos não te salvam. Ouviste? Ou você? Eu disse que não te falaram isso. Vocês andam a pensar que quando Deus está a abençoar a pessoa, então esse é conhecido dele. Não. Tem vezes alguém intercedeu, um filho que intercedeu. Veja que essa mulher também, Pedro e os discípulos, intercederam por ele em outro livro. Disseram, Senhor, atende ela. Há muito que ela está nossa atrás. A intercessão leva Deus a agir. Se o Filho de Deus interceder, pois como disse, ouviste? E é possível. E não somente a intercessão do justo, a própria pessoa, a importunação da própria pessoa. O cachorrinho importuna, chora. E Deus não pode suportar, depois lhe responde. Mas ainda assim, morre, vai para o inferno. Não se pode entregar o pão dos filhos aos cachorros. Aleluia. Mas antes disse, deixa primeiro saciar os filhos. O que é isso saciar? Saciar a tua alma. A fome da tua alma. A sede da tua alma. Você pode saciar a fome e a sede do teu corpo. Mas você não fez nada. Porque Jesus falou, você tira essa água e vai voltar a tirá-la amanhã. Mas eu tenho uma água, só uma vez que você vai beber, nunca mais terás sede. Oh, aleluia. Me dá dessa água. Vai chamar o teu marido. O milagre não levou essa mulher na mesa. O milagre não deixou essa mulher na mesa. Ou não levou essa mulher na mesa. Continuava cachorrinho. No outro dia poderia ainda receber mais migalha. No outro dia poderia receber. No outro dia poderia receber, mas depois morreria e ia receber o preço. Ou então o salário do pecado, que é eterno sofrimento. Então, preste atenção. Você é filho de Deus? Você ainda não é filho? Busque a filiação. E o Pai está à espera. Ele quer congregar você. O seu filho já morreu. Só falta a tua atitude. Qual a tua atitude? De renunciar à herança antiga de Adão. Pois a cédula da condenação, que nos era contrária em todas as nossas ordenanças, foi cravada ocasionalmente lá na cruz. Viu? Já tinha uma cédula tua. E tem, para quem ainda não nasceu de novo. Cédula da morte. Mais ou menos aqui na minha terra chama-se boletim do óbito. Você não sabia o que é a cédula da morte? É o boletim do óbito. Ouviu? Teu inimigo ficou furioso com isso.
quebrou aqui o sinal. Quando eu falei do boletim do óbito. A cédula, a certidão do óbito já está assinada para quem está no mundo. Oh, mas como é que a pessoa ainda não morreu e já tem a cédula? Quem que disse que você ainda não morreu? Quem que disse isso? Você é um morto em pé. Você diz que vive, mas estás morto. Você diz que vês, mas você é cego. Você diz que és rico, mas você é pobre. Você diz que estás vestido, mas você estás nu. Por isso o Senhor nos aconselha que compremos dele ouro provado no fogo. Viu? Ou você falso profeta, que estás a vir a adivinhar as pessoas para teres dinheiro. Como que fica a tua alma? Dinheiro não vai te livrar. As adivinhas não vão te levar para o céu. Você vai chegar até lá o outro dia e dizer: Senhor, em teu nome eu adivinhei. E o Senhor vai dizer: eu nunca te conheci, seu pecador. Você mesmo adivinhasse meu nome, mas eu nunca te conheci. E ele fala: afasta-te de mim, seu ímpio. Apartai-vos, seus pecadores. Ouviu? Você está a brincar com a tua alma, né? Estás a brincar com a tua alma. Você não sabia que Satanás está a te mentir? Você não sabia que o diabo está a te enganar? O diabo sempre enganou os homens. Começou a enganar da Eva. E até hoje continua a enganar. E ele te deu falsa paz, falsa prosperidade. Você vive no condomínio. Na minha terra fala-se muito do condomínio. Talvez em outras terras até nem se chama disso aí, não sei qual é o nome. Vive-se no condomínio. Ou agora, tinha virado moda. Agora não. Agora com a crise associada ao corona, já ninguém fala mais. Antigamente, condomínio fechado. Eu não estou dizendo que você que vive no condomínio estás em pecado. Eu não estou falando isso. Estás em pecado porque você não nasceu de novo. Porque o nascido de novo pode ver no condomínio também, e até no palácio. Aí mesmo na cidade alta fica mesmo lá. E não vai se corromper, como Daniel estava no palácio. Presta bem atenção. Eu estou a dizer que se você não nascer de novo, se você não se converter com essa brincadeira, você vai arrastar esse povo que está a acreditar nas mentiras e o sangue de cada pessoa que ir para o inferno, o Rei da Glória vai requerer em cima da tua cabeça. Sabe o que significa Jesus requerer o sangue dos manipulados que irem para o inferno por você? Você vai pagar pela tua vida e por cada pessoa que você enganou. Quer dizer que o teu castigo será, não é dobrado, multiplicado. Quantas almas você está levando ao inferno? Ouviu, Alfa Lucal? Se não gostam que eu falo de nome, Alfa Lucal. Você fala português, você vai me ouvir. Se você não me ouvir, alguém vai te mandar esse vídeo. Olha, ele falou de ti, esse homem. Alfa. Você até te chama de papá. Você não é papá, não. Você não é papá. Sim. Pai das trevas. Né? Ouvis? Você já mediu as consequências de como será a tua alma se você não se arrepender? Não sei por que eu venho falar de ti. Tem outros mais perigosos do que você. Mas hoje eu falo a você. Oh, Alfa, arrependa-te. E você está pensando que se arrepender e chegar lá ao povo e dizer como aquele arrependimento do Benny, aquele falso arrependimento. Alguém me mandou uma mensagem e me disse: o que é que tu dizes? Isso aqui é uma atitude de um homem de Deus. Se arrependeu no altar, apóstolo. Eu falei: o quê? Não entendi. Não. Ele falou que ele enganou o povo com a mensagem da prosperidade. Isso aqui são homens de Deus, fazem disso o quê? Não, calma aí. Não entendi bem. Não. Ele falou assim, em pleno altar e em rede mundial, o mundo ouviu. Falei: mentira, é truque do diabo. Oh, como assim? Eu falei: calma aí. Todo arrependimento requer reparação de danos. Eu não estou falando que todo arrependimento você tem que... Há pecados que você tem que reparar os danos. Tem. Há uns só você deve confessar e avançar. Quais? Quando você lesou alguém. Zaqueu lesou as pessoas. Não esperou até que o Senhor lhe falasse. Ele próprio, o Espírito Santo lhe ajudou, né? Senhor, eu vou devolver o que eu roubei. E aquilo que eu acumulei e não conheço os seus donos, eu vou dar aos pobres. Reparando os danos. Jesus não lhe falou: não faça isso.
Fique com o dinheiro. Não, disse, hoje veio salvação a essa casa. E em outras palavras, faça isso. A salvação já chegou. Quando a salvação chega na vida de uma pessoa, o arrependimento é sincero e não falso. Há reparação de danos. Não é somente falar. É possível. Os políticos também estão a fazer o mesmo. Pedem perdão ao seu povo que eles maltrataram. Os europeus pediram perdão ao povo africano que eles escravizaram. Deixaram deles escravizar. Continua. É mentira! Eles chegaram a dizer, nós nos arrependemos. Até tentaram reparar alguns daninhos, falsos danos, né? Porque é possível também que o homem repare danos, mas somente para manipular os fatos. É possível. Os europeus disseram, muitos danos fizemos à África. Coitado. Falaram as mesmas palavras que Jesus falou. E falaram, se nós estivéssemos lá, não iríamos associar com os nossos pais para maltratar os negros ou os africanos. Mentira! Eles são piores do que os seus pais. Ouvis? Disseram, nós vamos criar um fundo de bilhões e bilhões de dólares para dar à África, para reparar os danos. Mentira! E o homem apareceu aí, nós pregamos dinheiro, continua com o carro mais caro que ele comprou com o dinheiro de roubo, continua com os bilhões que ele acumulou com o dinheiro de roubo, continua a vender os livros, aleluia, que ele enganou as pessoas, tudo não mudou nada. Não mudou nada. Arrependimento para ti, ó Alfa, sabe o que você deve fazer? Deve entregar toda a riqueza aos pobres. Fecha os templos, aqui essa sinagoga de Satanás. Diz a eles, vão buscar a Deus. Eu sou mentiroso, eu sou falso, eu sou bruxo. Se eles te apedrejar, não tem problema, pelo menos salvaste a tua alma. Diz, eu vos enganei, eu vos menti. E depois você vai entrar no deserto. Tá vendo quando você começou, é como você vai voltar. Se quando você começaste a pregar, tinhas 2 calças, vais ter 2 calças. Se estavas com uma bicicleta, vais ter uma bicicleta. Se não tinhas nada, se andavas no ônibus, vais andar no ônibus. Como diz aí na terra do Brasil. Se aqui em Angola no autocarro, no Portugal no machimbombo. Vais voltar, as pessoas vão te rir, mas você salvou a tua alma. Aleluia, você não vai se envergonhar do teu Senhor e você não vai lhe negar. Você vai dizer, a minha alma é mais importante do que qualquer uma coisa. Vais perder tudo a essa glória falsa que você acumulou. E assim é o verdadeiro arrependimento. E o Senhor vai trabalhar em você. E vai se tornar o homem mais humilde. Ouviste? Isso é para todos vocês. Para todos vocês que estão a ver, você não imagina os primeiros que enganaram o povo aqui e já partiram, como João Paulo II, o Papa aplaudido, o Papa aclamado, os queimando no fogo do inferno, sem chance de arrependimento, porque só há arrependimento aqui. Ouviste, ó ministro, ou você, falso profeta? Vai perguntar ao doutor, não sei quem, Moraes, no inferno. O doutor Moraes vai te contar o quanto ele manipulou as pessoas e o quanto ele está sofrendo no inferno. Doutor Moraes, aquele doutor que caiu no avião, vocês lhe consideram como um grande homem de Deus? Servo de Satanás. Ouviste? Você está pensando que essa mensagem está batendo no ar? Como você se engana? Paulo disse que eu não estou combatendo como que batendo no ar, mas acertando o alvo. Porque o Espírito do Senhor está a se mover na terra, aleluia, para convencer os pecadores. E Ele convence o mundo do pecado. Do pecado porque não crê em Jesus. Você prega a Jesus, mas você não crê em Jesus. Esse Jesus que você diz amar, você lhe odeia no teu dia a dia. Esse Jesus que você diz lhe amar, ó membro da igreja, esse Jesus você lhe odeia. Te ensinaram você a amar a Jesus com lábios, te ensinaram você a honrar a Jesus com os lábios,
Mandamento dos homens leva o homem a honrar a Deus com lábios. Mandamento de Deus leva o homem a honrar a Deus com o coração. Vossos hipócritas, vocês me honram com os lábios e dizem Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. Seus hipócritas, como vocês vão escapar da condenação do inferno? Como? Como vocês escaparão da ira de Deus? E o machado já está posto à raiz das árvores. Ai, pensa quando estou a falar isso, parece que é uma aventura, né? Carnificina, carnificina, carnificina. Daqui a pouco o cavalo preto vai se levantar na terra. Carnificina, carnificina. Glória a Jesus Cristo. É o machado à raiz das árvores para cortar as árvores infrutíferas. Controlem todo mundo quantos ministros morreram no coronavírus. Depois você vai ouvir, quando terminar o corona, você vai ouvir inventário. Aos seus milhares, cantores, músicos famosos, pregadores desconhecidos e conhecidos. Estão morrendo, estão morrendo. É o machado à raiz das árvores. Estão sendo dissipados por causa da brincadeira. Igreja de Jesus é o templo do Espírito Santo, é o corpo de Cristo. Glória a Deus. E o corpo deve estar sujeito à cabeça. Não como aquela profana mulher aí que pregava lá nos Gideões. Tentou manipular as pessoas. E disse, o corpo também, o pescoço mexe, move a cabeça. Blasfêmia. Quando o pescoço quiser ir para a direita, a cabeça vai para a direita. Em outras palavras, Jesus tem que seguir a igreja. Vocês querem fazer Jesus de vosso escravo, vosso servo. Vocês falam a Jesus, follow me, siga-nos. Siga-nos na prostituição, siga-nos no roubo, na corrupção. Você estarás lá a assistir. Vai comigo no estádio de futebol. Uns até estão a orar para Neymar marcar golo. Deus não entrega as coisas santas aos cães, nem as pérolas aos porcos. Uns estão a orar para ir ganhar o jogo. Pai, abençoa o Corinthians. Uns estão a dizer, Senhor, abençoa o 1º de agosto. Uns estão a dizer, Senhor, que essa novela venha ter sucesso. Pai, abençoa. Abençoa o meu time, abençoa o carnaval, que nós vamos ganhar o carnaval esse ano. Esse ano a nossa igreja vai ganhar o carnaval. O meu grupo vai ganhar o carnaval. Subiu no monte e foi orar para o grupo ganhar o carnaval. Você, em parte, és culpada, mas em parte você não tem culpa. Sabe por quê? Porque te ensinaram assim, coitado. É isso que te ensinaram. Silas Malafaia te ensinou assim. Silas Malafaia te falou que você pode participar do carnaval. Isso não tem nada a ver. Você é mulher, você é homem, pode fazer sexo com a tua mulher nas traseiras. Não é problema, não. Silas Malafaia vos ensinou assim. Você não sabe quem são esses homens. Você não sabe. São servos do diabo. Aqueles que Jesus falou, estão na porta. Não entram e não deixam vocês entrar. Sabe como é que eles não vos deixam entrar? Através dos ensinamentos que eles vos deram. Esse ensinamento vai vos levar para o inferno. Vocês vão honrar a Deus com os vossos lábios. Vocês não conhecem a Deus. Sai do meio dele, povo meu. Eu disse, estás a pensar que isso está a bater no ar? Isso aqui é em alvo certo. O mundo todo, o mundo está a ser impactado. O mundo está a ouvir essa mensagem. Sim, principalmente os da fala portuguesa. O mundo está a ouvir. Glória a Jesus. O mundo está a ouvir. O mundo está a ouvir. As escamas estão a cair. As almas estão a ser libertas. O povo oprimido está a sair da opressão de Satanás, do pecado. Vocês estão a pensar que quando eu comecei você dizia é um frustrado. Um frustrado. Viu você que foi falar que eu era um diambeiro, que eu era um frustrado que estava falando na terra. Tem alguém que mandou uma mensagem aí há muitos anos, quando eu gravei no Gay, aí na Radical TV. E ele disse assim, você é um frustrado que fugiu da cidade, não conseguiste, fosse esconder na mata. Tua igreja vazia. Possivelmente essa pessoa assim já deve me visitar. Essa é uma angolana, uma jovem angolana. Possivelmente já tinha ido lá, ou então conversou com alguém. A igreja dele bem vazia. Anda na miséria, não tem dinheiro. O carro dele anda a babar olho. Porque para vocês, o homem de Deus tem que trazer o carro mais caro da cidade. Tem que viver no palácio, ou então no condomínio 5 estrelas. Tem que andar de executiva.
O fato as camisas dele tem que ter a marca. Qual é a marca da tua camisa? Estou a vestir a Zara. Não estou fazendo publicidade nenhuma aí. Estou a vestir não sei o quê. Ai, sim senhor, essa roupa é cara. Ouvi alguém dizer, esse pastor é respeitado no mundo. Pastor honrado. Honrado na terra, desrespeitado no inferno e no céu. Já pensei que o inferno honra você? O inferno está a te rir, está a zombar daqui a pouco. E eles vão te dizer, vais vir ficar aqui com João Paulo. Que foi honrado pela terra. Os príncipes, os reis se prostravam diante dele. E hoje ele está a se prostrar até o espírito mais pequeno do inferno. O demônio capanga. Está a ver aquele jardineiro de Satanás, que lá não tem jardim, aquele que anda a servir sangue a Satanás. Tá, aquele até honrado, está na presença do príncipe das trevas. O demônio lá na porta. Quando ele está a passar, ele tem que dobrar o joelho. E hoje aqui os outros é que dobravam os joelhos aí. Ouviste? Ai, um frustrado. Controla agora, olha aí os resultados. Olha, e vocês ainda vão sofrer danos. Eu já vos disse, falência total. Falência. Estava a conversar ontem com o rapaz, o Paulo Baltazar. Paulo Baltazar, estás aí? E eu lhe falei, Paulo Baltazar, sabe que eles vão entrar em falência. E ele falou, qual entrar em falência? Já estão em falência. Eu falei, não sabia disso. Eles até já estão a pedir amizade. Estão a pedir amizade à toa no Facebook. Antigamente eles andavam cheio de nome toco. O grande com os guarda. Como o meu ex-amigo, não lhe chamo mais de amigo. Pecado. O meu ex-amigo entrava cercado de uma equipa, todos de branco, a descer do carro, não sei como é que chama aquele carro. Uma equipa de guardas. Homens grandes de fatos. Ele no meio, deixa passar o papá. E esse rapaz, o meu rapaz, o Paulo, me disse, agora estão a pedir amizade até. Antes eram orgulhosos, não aceitavam. Falência. Enquanto o herdeiro é menino, sim, vocês, os cachorros, podem reinar. Reinem, porque o herdeiro é menino. Podem reinar, reinem. Mas o dia determinado pelo pai, que esse menino deixar de ser menino, então ele vai reivindicar a sua herança. O reino de Deus na terra. Dois reinos não podem coabitar juntos. Duas feras, dois leões não podem rugir juntos na mesma fera. Não pode haver dois profetas na terra ao mesmo tempo. Não pode. Não pode. Vai existir profetas menores, sim. Discípulos. Dois profetas? Nunca vi isso. Glória a Jesus. E se o profeta de Deus, aleluia, vencer o profeta do diabo, ele morre. Tem que se esconder. Ouviu, Caco Felipe? Você pensasse que você é o líder dessa dispensação? Está destornado, rapaz. Onde estão os truques do T.B. Joshua? O aclamado no mundo. O mundo todo só percebeu que o T.B. Joshua é falso profeta. Quando eu falei, vocês angolanos e brasileiros e moçambicanos, vocês reagiram. E muitos de vocês que reagiram hoje estão a acompanhar essas mensagens. Outros ainda não. Como a história que me contou de um senhor, não vou falar o nome. Ouviu, minha irmã, não se preocupa. Que o marido dele vê as mensagens, mas tem que fazer tudo que a mulher não lhe veja. Porque antes falou mal. Falou mal. Quando a mulher sai, ele põe a voz do que clamam no deserto. Quando ouvir a mulher veio, põe de lado. E a mulher lhe viu, lhe espreitou. Quando ele viu que a mulher lhe viu, lhe enfrentou. De facto ele fala diferente. Antes dizia, mas um, sim. O Senhor está a expurgar a terra. Sabe o que está acontecendo? Isso tudo que você está vendo, as calamidades, os factos estão a acontecer e vão acontecer ainda mais. É a expurgação da terra. É remover o lixo. Estás a ver os tratores espirituais estão a remover o lixo. Sabe o que é lixo? Isso? O pecado. E o julgamento começa na casa e Deus vai limpar primeiro a casa, depois vai... Já começou. Falência, 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 falência. Os padres estão preocupados com essa mensagem.
Se você não sabia. Os padres da Igreja Católica estão a gemer, porque eles manipularam o povo durante milênios, não sei quantos mil anos que eles existem, depois que eles controlaram a Igreja do Senhor. Manipularam as pessoas com a doutrina da Mariana, da idolatria. E os que vieram pregar o Evangelho, lhes entornaram água quente. Na minha terra há uma palavra que diz assim, água quente não queima capim. E eles sentiram a quentura e disseram, vocês são miúdos, pá. Porque eles levaram a igreja deles no nível mais alto que já existiu. Foi fundada sobre o nível mais alto das dimensões espirituais. E os crentes rugiram lá embaixo. Os pequenos leões rugiram lá embaixo. E eles estiveram bem descansados. Não houve oposição para eles até hoje. Não houve. Nem mesmo o Martin Luther foi uma grande oposição. Um pouquinho só. Porque a graça de Deus teve que se manifestar para começar aquele movimento. Mas mesmo assim, olha, ouvi um padre que ameaçou o padre lá de Cabinda, não sei se é padre Congo ou padre não sei quem, que estava a se rebelar, e num programa aqui ele falou assim, não se esqueça qual foi o fim de Martin Luther. Não se esqueças. Ameaçava o outro padre que estava a se rebelar lá em Cabinda. Não se esqueças qual foi o fim. E eu não sabia, eu perguntei como. E ele disse assim, Martin Luther morreu assassinado. Não sei se é assim, se ele estava a mentir. Não conheço essa história como morreu Martim. Mas valeu a pena. A graça estava aí naquele varão de Deus. Sim, foi usado. E assim. Mas a Igreja Católica nunca se sentiu tão incomodado como agora. Por isso é o primeiro que aparece em público a dizer Igreja Católica, a mãe de todas as prostitutas da terra. E eu falei, ninguém vai responder. Muitos me ligaram, mandaram mensagem, vão te assassinar na Católica. Eu disse, Católica, não há papa, não há padre que me assassina. E eu falei, eu vou vos dar um sinal na terra. Eles não vão responder. Não responderam. Achas? Lembra-se lá no Brasil, aquele bispo aí da Igreja Universal, que é um programa, ele encostou a imagem de Maria com os pés, como o Brasil ficou com as patas no ar, como o Brasil tremeu. Eu não estava lá, diz a história. Diz a história. O homem até fugiu, teve que fugir. Dir Macedo teve que deixar fugir. Fugiu! Foi para a América. E Dir Macedo lavou as mãos à inocência, dizendo que eu não lhe mandei. Nós, a nossa doutrina, nós não falamos isso, pregamos contra o pecado, mas não afrontamos ninguém. Lhe entregou em outras palavras. Isso é com ele. Se escondeu durante muito tempo. Ouvi outros dizer que lá foram lhe assassinar. Outros disseram que é mentira. Ainda existe. Mas que é verdade. E eles assassinam. Viu o que eles fizeram com quem? Com quem? Jim Swaggart. Jim Swaggart, o americano, pregava contra a idolatria a Maria. Eles não lhe mataram, mas o que eles fizeram? Lhe deixaram cair e câmaras filmaram seus pecados, lhe expuseram. O mundo todo viu o adultério do quê? E ainda lhe chamaram. Viu? E ele próprio que conta isso. Eu ouvi dele próprio. E ele saiu no hotel e o padre a passar lhe zombou. Tenho saudade das tuas mensagens. Jim Swaggart. Em outras palavras, e agora? Onde é que nós estamos? Chamaram ele e disseram, ele próprio que conta isso. Chamaram e disseram, olha, nós vamos admitir que você volte a pregar, mas não torne a pregar contra a idolatria. E ele assinou, fez um acordo. Que não vou voltar a ouvir. Como eles mandam no mundo. Mas em 2019 está lá a patente. Nem mesmo o YouTube conseguiu remover. Nem o YouTube remove todos os vídeos que ele achar que são polêmicos, são problema, afronta os iluminados, a maçonaria, outras coisas. Não remove. Está morto. Glória a Jesus. Estou a responder àqueles que disseram que eu era mais um aventureiro. De quando gravei esse vídeo, Igreja Católica, mãe de todas as prostitutas da terra, as pessoas estavam a tremer e esse homem vão lhe matar, esse homem vai falar o quê? Oh, como então você? Na minha terra se fala, oh, como então você? Fica lá quieto. Ouviu? Eu falei, não vão responder. Não vão. Nenhum comentário, a igreja não comentou, nenhum debate, nenhum padre, nenhum bispo, ninguém comentou. Silêncio. Sabe por quê? É danos na terra. As escamas estão a cair. E os católicos estão a se converter. As portas do inferno não vão prevalecer contra a noiva de Jesus. Sim, as potestades estão a cair. E tem que deixar esse povo que estava preso. Sabe, a religião é a maior prisão na terra.
Se o próprio outro feiticeiro considerou a religião como o perigo da humanidade, o outro feiticeiro, e você pensa que ele mentiu, fala a verdade. Não que ele era verdadeiro, porque entre eles se combate. Eles sabem o que acontecia lá, sabe que esses que enganavam o povo participavam na reunião da maçonaria com ele. O Marx, o Engels, Karl Marx, ok, Engels é outro. Karl Marx era maçom e ele sabia que esses papas e padres e bispos e outros crentes evangélicos, batistas e outros, muitos os líderes deles eram maçons. Essas igrejas, muitas deles foram criadas pela maçonaria. Muitas dessas igrejas que vocês vieram da América são igrejas dos maçons. Umas eram de Deus, mas se corromperam na caminhada e se tornaram maçônicas. É só olhar os símbolos das suas igrejas. Quando você vê uma igreja, uma igreja constrói seus templos colocando o símbolo. E o símbolo não é só pirâmide. Outros símbolos são tão discretos que você não pode entender. Como círculos, pirâmides, pentagramas. Veja o que Marx falou. Ele disse assim, que a religião é o ópio do povo. Quando eu vi pela primeira vez, eu falei, isso é muito profundo. Isso é mais profundo do que as palavras de Agostinho Neto. Angola é e será por vontade própria trincheira firme da revolução em África. Eu falei, isso é muito profundo. A religião é o ópio do povo. Mas eu entrei no espírito. O que ele estava a se referir? Estava a se referir desses bandidos, companheiros dele que estavam a enganar o povo, levando o povo a fazer-lhes adormecer e os esclavagistas dominá-los. E ele, como veio com uma mensagem de libertar as pessoas, falsa libertação, piorou a situação, veio com a mensagem de libertar as pessoas dos capitalistas. Então ele disse, esses crentes, esses pastores, esse bispo, esse padre são o problema do povo. Eles é que estão a fazer adormecer o povo para os políticos lhes subjugarem. E até hoje existe. Marx tinha razão. Controla só na minha terra. Controla. Estão lá falando a mesma linguagem de acalmar o povo. Calma. Calmar o povo, mas com propósitos inconfessos. Presta atenção. Eu disse que eles não vão responder. Responderam? Ninguém comentou. Mas o meio do Brasil só lhe empurraram. Aqueles rapazes que foram quebrar a imagem da Moshima desapareceram. Me procura, me mostra onde é que está um deles. Vocês nem sabem. Onde é que estão? Onde é que foram julgados? Onde é que se fez o julgamento deles? Você viu o julgamento deles? Nada. Quem é o jornalista que comentou isso? Todos trabalham no sistema e têm que se calar, porque tocaram na mãe delas. E agora? Eu disse, vós sois a mãe de todas as prostitutas da terra. Vocês são um problema. Vocês são um pecado. Vocês são idolatria. Falou o Senhor Jeová, quem não vai profetizar? Rugiu o leão, quem não vai temer? Eu já vos falei outro dia que o evangelho foi uma brincadeira na terra. O evangelho foi uma brincadeira na terra. Agora não será mais brincadeira. Tem que ser respeitado. E temido, e tremido, com terror, temor e medo. Porque assim diz o Senhor. Por causa de muito poder que eu te darei, farei com que os teus inimigos tenham medo de ti e venham arrastados como serpentes, comendo pó. Por causa de muito poder que eu te darei. A igreja não teve poder. E o poder está estampado aí. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e não vos fará dano nenhum. Letra mata. Somente o espírito que vivifica. A carne para nada aproveita. Mas era necessário se apoderar disso. Com uma vida de oração e jejum. Buscar isso com as guerras espirituais. Com as armas da nossa milícia. Usando a violência no reino para se apoderar do reino. E depois, quando nós nos apoderamos do reino,
despojamos o inimigo. E o inimigo vai se prostrar diante de nós. Está escrito, jurou o Senhor, todo joelho vai se dobrar diante de mim, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para que o Pai seja glorificado. Duvida disso? Duvida? Vocês vereis presidentes se converter. Vocês vão ver presidentes a servir Santa Ceia. Não como antes foram lá para buscar louvor e honra e votos, mas para dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda honra e toda glória pertence a ti. Todo o povo a dizer: aquele que está sentado no trono. Tem pessoas que estão a se regozijar dizendo: fala, ai minha alma, sim. Aleluia, não são bolotas, eu não estou a vos servir bolotas, estou a vos dar os favos de mel, estou a vos dar o pão vivo que desceu do céu, a verdadeira palavra que foi experimentada por mim. Eu tive que comer ela e fez amargo o meu ventre e doce a minha boca. Mas tu sabes muito bem que depois de nós comermos e sentimos essa doçura e mais tarde a amargura, teremos que vomitar. Eu estou a vomitar o que me fez mal. Fez mal como? Não, digo não que me fez mal. A palavra de Deus me fez mal, mas me levou no deserto. Me provou. Aleluia. Me levou no estreito da vida. Como estava a conversar com o meu filho e ele me disse assim. Ele me disse. E ele fez videoconferência, falou comigo. Eu disse: estás feio. Estás velho. Ele falou: tá amarrado. Eu disse: tá amarrado o quê? Não tá bom assim. Qual tá amarrado? Como assim? Eu disse: sim. E ele falou, ele como lê muito, ele falou, diz assim: essa fase chama-se vicissitude. Eu falei: vicissitude é o que? Eu disse: não, quando o homem é mortificado e olhando para ele já não se vê mais nada, humanamente falando, aí que a glória se manifesta. Eu disse: sim, eu bem sei disso. Eu bem sei, crucificado com Cristo, aleluia, já não vivendo mais nós, mas Cristo vivendo em nós, pois Deus não divide, não reparte a sua glória com ninguém. E quando Ele enche a sua glória a um homem, Ele lhe retira toda a glória terrena, para que não se glorie em nada. Mas quem quiser se gloriar, glorie-se no Senhor. Eu falei: tá bom. Eu falei: ainda não, fiz isso tudo ainda não. Ainda eu começo. Eu falei: como eu disse? Ainda não é a vicissitude, como você chamou ele. Aleluia, glória a Jesus, para impor respeito na terra, porque a terra e a sua plenitude pertencem ao Senhor. O dono está a reivindicar a sua terra, o dono está a reivindicar a sua criação, mas principalmente os seus remidos, a sua igreja, a redenção do Calvário, a salvação eterna da tua alma, para você ser filho de Deus e não ficar a implorar pelas migalhas. Os cachorros imploram pelas migalhas, mas os filhos só sentam na mesa para repartir a herança, o despojo. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Minha mulher estava a me contar hoje, disse: uma irmã mandou uma mensagem agora aí, uma irmã de Moçambique. Ele teve um sonho, e ele nos viu com trapos, vestido de trapo, roupa podre. E eu falei à minha mulher: tá bom, aleluia. Falei: tá bom assim. E ele também respondeu: sim, tá mesmo bom. Disse: tá bom, que venha a miséria extrema, que venha as provas, que venha a tentação, que venha esse dia. Sim, não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. Viu? Você está pensando que é preocupação? Ele diz: e agora? O mundo já não tem para mim nenhum prazer. Prazer para mim é do Senhor Jesus eu pertencer. Eu pertencer. Sim! Sem a glória temporária, mas com a glória eterna. Aleluia! Para poder mostrar o caminho ao povo. Importa que um tem que morrer para que a nação não venha perecer. O povo que estava em trevas verá luz, e os que habitam na região e sombra da morte também. Sim,
aleluia, para libertar os cativos, pôr em liberdade os prisioneiros, para mostrar o caminho e a luz ao povo e dizer: vede a luz, caminhem, esse é o caminho, não voltem para trás não. Se alguém vos chamar o caminho aqui, diz a ele: arreda Satanás, porque eu achei o caminho da verdade. Jesus Cristo, para ser filho de Deus, não vos ensinaram isso? Venham ouvir a salvação, porque eles se frustraram. Deus vai os frustrar porque todas as promessas que eles vos deram não aconteceram. Mas as promessas que eu estou a vos dar vão acontecer. Que é o novo nascimento, a salvação das vossas almas, a regeneração para estar saciado. Oh, aleluia! Para comer o pão que desceu do céu, para beber das águas vivas que saem do céu, cujo a fonte é debaixo do trono. O rio desemboca nas portas, então nas portas da cidade santa, e vai para as pedras, aleluia, não de Bet-Semes, mas das pedras do monte de Sião, e vem como vapor o Espírito para morar em você. Nas pedras de Bet-Semes. Lembra-te quando a arca voltou? Parou nas pedras de Bet-Semes. Aleluia! Glória a Jesus! Lembra-te quando a arca voltou e todos que olharam para a arca foram feridos. Aleluia! Lembra-te quando a arca voltou. Glória a Jesus! E ele não voltou vazia. A palavra de Deus não voltará vazia para ele, sem primeiro prosperar naquilo que a enviou. Meu filho estava muito espantado e ele falou: isso aqui é algo terrível. Você fala e acontece. Eu disse: sim, não que antes não acontecia. Antes éramos meninos e Deus, aleluia, esperava. A palavra de Deus é a mesma, Ele espera. O tempo de espera era mais para preparar. Agora não vai esperar, como disse Deus ao profeta. Ou então Deus ao profeta: diz a esse povo que a visão que você tiver agora já não vai demorar. Sim, terá o cumprimento imediato. Diz a esse povo, porque eles diziam: essa está velho para tempo distante. E Deus não está lhe falar mais daqui, não sei quantos anos, não no nosso tempo. Diz: estão se enganar. Já não será assim. Antes foi assim, agora sim. A palavra que eu falar terá cumprimento imediato. Quero ver os aventureiros para virem, porque vocês brincaram com homens que de meia tigelas. Mas de Deus, aonde você poderia zombar dele e ficavas impune? Achas alguém que zombava em Moisés? Não, me mostra ainda alguém que brincou com Moisés e viveu. Mostra-me alguém que falou uma palavra árdua a Moisés e sobreviveu. E ele dizia: se o Senhor não me levantou, se o Senhor me enviou, vai haver uma coisa nova na terra. Esses homens não serão enterrados, não vai haver óbito não. E a terra se abriu. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus vos abençoe. Não seja cachorrinho não, seja filho de Deus. Os cachorros estão sempre aí a clamar lá embaixo da mesa. Clamar, chorar, implorar pelo milagre urgente. Estão a implorar. Mas o filho tem o coração no lugar. O filho está quieto porque tudo é dele. A conta está cheia. Não estou a falar a conta da terra, a conta celestial, a esperança no céu. Não é dinheiro, não é riqueza, não é palácio. Ele sabe que o que ele recebeu é o mais importante. Ele conhece o seu Deus. Ele sabe que o seu Deus é fiel. Ele sabe que o seu Deus é justo. Ele sabe que as suas orações serão respondidas. Ele sabe. E por isso tem paz em sua alma. Pois está escrito para nós sermos pacientes na tribulação e para nós nos alegrarmos na esperança. O Filho de Deus é paciente na tribulação. O Filho de Deus não se alegra com as coisas, se alegra com a esperança. Jesus disse ao seu discípulo: alegrem-se, porque vossos nomes estão escritos no livro da vida. Não se alegrem com as coisas dessa vida, que os demônios se vos sujeitam. O demônio pode te sujeitar hoje e amanhã você sujeitar o demônio. Tem pessoas que os demônios lhe sujeitaram. Eu vi homens na igreja onde eu saí, hoje estão todos enferrujados. Não devo falar o nome dele aqui. Gosto muito desse pastor. Os demônios se prostravam aos pés dele. Quem é de muito tempo, ele sabe quem eu estou a falar. Prostrados. Uma só palavra. E agora? Já não são os demônios que se prostraram, ele é que se prostrou
aos pés dos demônios. Ainda na terra, agora imagine se continuar assim. Espero que Deus venha transformar esse homem para a salvação da sua alma. E quando eu começo a amar alguém, já sabe, como quando eu amei Marco Feliciano. E Deus falou, Marcos vai voltar no caminho. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O Filho de Deus. Você é uma bênção. Mas a tua bênção não é essa aqui da terra. É incorruptível. Da terra é sombra. Da terra não é mais exata, é sombra das coisas futuras. E você está preocupado muito com a sombra, por quê? Sombra? Quer dizer, sombra não são coisas reais. As coisas reais são as eternas. O dinheiro eterno. As riquezas eternas. Que é a salvação da tua alma. É esse o ouro provado no fogo. Que você deve buscar a palavra de Deus que vai transformar você. Que vai mudar você. E não você buscar a Deus somente pelas coisas dessa vida. Se a nossa fé terminar até aqui, somos os homens mais miseráveis. Mas o fim da nossa fé é a salvação das nossas almas. Então você deve investir para o céu. Por que gastar o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Que não pode satisfazer as vossas almas. Mas o pão vivo que desceu do céu é esse que você deve comprar com todo o teu dinheiro. Gasta todo o teu dinheiro para comprar o pão vivo que desceu do céu. E esse teu dinheiro é a tua vida. Não é dólar, nem real, nem kwanza. Não! É a tua vida. Você deve se render, deve chorar pela tua alma, deve buscar até achá-lo. Não deve dar descanso à tua alma enquanto você não lhe achar. E quando você lhe achar, deve se apaixonar em buscar e lhe adorar. Oh Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei, oh Deus. A minha alma tem sede de Ti. E a minha carne te deseja. É uma terra seca e cansada, onde não tem água. Oh, eu quero ver a Sua glória e a Sua fortaleza, oh Deus. Sim! Porque tudo vai passar. Seca a erva, a flor também secou. Mas tu tens uma glória eterna que você deve buscar. Deves pagar um preço. Qualquer preço que Deus exigir de você, você deve pagar esse preço. Para salvar a tua alma. E o resto tudo é conversa. E o que há de vir, virá. E não vai tardar. Se tardar, espera. Agora, esse Deus sempre vos falei, vou vos falar, Deus, eles não vos ensinaram isso. Eles vos falaram, busque as riquezas, busque as bênçãos. Não busque as bênçãos, busque o abençoador, busque a Jesus. E Jesus vai vos abençoar. Mas quando vocês busquem as bênçãos, ou então o Deus das bênçãos, porque vocês estão a buscar mesmo em nome de Jesus, mas o Deus das bênçãos, vocês serão abençoados aqui na terra. Mas não são bênçãos, são migalhas. E as migalhas não vão satisfazer você. Mas se vocês buscarem a maior bênção, a espiritual, que é a salvação das vossas almas, as outras coisas vão vos seguir. Vão. E quando eles faltarem, você estará de pé. Ainda continuarás a se alegrar. E quando eles vierem, você não será soberbo. Continuarás humilde. E quando Deus te exaltar, você será o mais pequeno. E quando Deus te abater, você estará sempre satisfeito. Pois Ele abate os soberbos e eleva. E o Senhor me enviou para vir fazer isso. Voz do que clama no deserto. Vocês não sabem por que tudo se chama programa Voz do que na rádio, televisão, faltou até a igreja ser a igreja da voz do que clama no deserto. Mas como não sou eu o dono da igreja, o dono é o esposo. Eu somente sou amigo do esposo e sou me alegro com a sua voz porque eu lhe sirvo dia e noite. E quando ouço a voz dele, eu me alegro, eu pulo planta bananeira porque o dono, aquele que tem a esposa, é o esposo. Sim, ele manda na sua esposa e deu o seu nome e acabou. Deu o seu nome. Ele e eu não. Agora veja. Aleluia. Por que é voz que clama no deserto? Para preparar o caminho do Senhor. Qual caminho? O caminho do céu, não o caminho das bênçãos. Agora nesse caminho tem bênçãos. Tem. As duas coisas estão lá. Tem lá aflições e tem bênção. Ou então, tem aflições e tem consolação. Paulo disse que em Cristo Jesus muitas são as tribulações, mas também nele abunda toda a nossa consolação. Aí eu vejo o atribulado Paulo. E outro dia
Tito foi visitá-lo na cadeia. E ele disse, eu fui consolado com a visita de Tito. E como me alegrei, não somente porque ele veio me visitar, mas eu ouvi as notícias da igreja, como vocês estão andando no amor. Foi consolado o homem atribulado na cadeia. Ouviste? Por isso é chegada a hora. Prepare o caminho do Senhor. E o caminho do Senhor é a verdadeira trombeta do Evangelho. Eu falei, tem falsa e tem a verdade. A falsa é essa que está vos ensinar as coisas da terra. Estamos a ensinar como viver na terra. Mas a verdade está vos ensinar como vocês vão viver no céu. É o estágio para o céu. Aqui é o estágio para o inferno. Essa mensagem falsa é o estágio para o inferno. A mensagem verdadeira é o estágio para o céu. Santidade. Sem a santidade ninguém verá Deus. Não vos ensinaram isso? Foge. Como saberei que essa mensagem não é da trombeta verdadeira? Não prega Cristo. E se prega Cristo, não fala do céu. E se fala do céu, não fala do pecado. E se fala do pecado, não fala do inferno. Ouviu? Tem que falar isso tudo. As consequências do pecado e os benefícios da obediência. Céu e inferno. Ouviu? Se estão só te preparar, você vai ser abençoado, você vai ser grande. Viu as profecias desse menino aí, não sei se é Métia, não sei quem é. Aquele menino aí, da escola 8. Começa a profetizar desde a primeira hora até a última. Acha que aqueles são profecias? São adivinhações. Vai me processar se você é homem. Ouviu? As adivinhações de Eliseu, do Toninho. Parece que agora o único que tem mais defensores é o Toninho. Esse todo até já ninguém mais acredita neles. O Toninho ainda... Há uma arranhadura aí. Nada. Se o pai dele já tombou, ele é quem? Quando morre o general, todo mundo tem que fugir. O pai dele já tombou. Sabe quando é que Tibijó se tombou? Tibijó se tombou desde o dia que ele falou. Dia 27, não sei se é 17 ou 27. O corona vai ser removido na terra. Vocês não viram, fez um outro vídeo, foi na mata fingir falsa humilhação. Aquele foi chorar ao pai dele. Foi dizer, por que fracassei? Olha agora a resposta que o pai lhe deu. O ofício já tem um dono. O dono já apareceu. Vais começar a fracassar até tombar. Fracasso começa pouco a pouco até a destruição total. E quem são esses aqui? Se aquele que lhes meteu as mãos, que lhes deu o feitiço, fracassou. Aleluia! Ouviste? Não é falar, eu estou a ver, eu estou a ver, eu estou a ver. Fale, o Senhor vai voltar. Arrependa-te. Prepare o caminho do Senhor. Preparar qual caminho? Do Senhor. E o caminho do Senhor é Jesus. Porque Senhor é Jesus. E esse caminho te leva para a porta. E a porta também é Ele. Só que nesse caminho tem que andar na verdade. E a verdade é Ele. E depois de você sair, entrar e sair na porta, vais achar vida. E a vida é Ele. Tudo é Ele. Caminho, verdade, vida. Quer entrar no caminho sem a verdade. Quer ir no céu sem entrar no caminho. É impossível. Existem dois caminhos. O caminho largo está aí para baixo. Prepare-se. Então não vim dizer que eu estou a ver, o Senhor está a me mostrar, o seu Senhor, isso é falta do respeito em primeiro lugar. Vocês brincaram porque Deus não estava a se mover na terra. Agora que está a se mover, vai chegar um momento que muitos vão começar a morrer nos altares quando falar o Senhor me disse. Você sabia que Deus anda muito irado com isso? Isso é profanar o nome do Senhor. Isso é brincar com o nome santo do Senhor. Os israelitas, apesar de todos os seus pecados, mas têm uma coisa. Eles continuam com medo de Deus. Apesar de toda a profanação, eles continuam, eles sabem que esse mandamento é terrível. Para não invocar o nome de Deus em vão. Mas vocês vêm, você tem o teu cinto de feitiço na bunda e vem brincar com o nome do Senhor. Achas? Tempo terminou. A espada desceu. E o machado também. Vai lá e diz que o Senhor me disse quando o Senhor não te falou. E você vai ver.
Se antes não que as pessoas ficavam impunes, não havia impunidade, não havia, mas demorava a sentença. Agora não vai demorar. Você vai ouvir, você vai me mandar mensagem. Esses falsos profetas brasileiros aí, e eu até fico confuso, aqueles são profecias. Sai deles, mano. Você está pensando que aquilo é profecia? Aquilo é psicologia, pá. Olha só. Joga no ar e pronto. Se acontecer, todo mundo vai ver. Ei, ele falou. Tu vai ver um apóstolo aí que fala tanta coisa. Fala muito em língua. Fala uma. E as pessoas ficam atentos para ouvir o que ele falou. Não falou. E depois vamos esperar. Quando acontecer, não definiu. Quer dizer, vamos dizer, não, é mesmo isso que ele falou. Que isso? Profecia é essa aqui. Terceira Guerra Mundial. E a América ganha a guerra. E Japão com a China. E o Japão ganha a guerra. Porque é aliado americano. E a América vai até o fim. Ouviu? Se não acontecer, se houver terceira guerra e os russos ou os chineses vencerem, então não foi Deus que falou. E não se falou, vai ter terceira guerra, a guerra vai arrebentar. Calma aí. Quem não sabe que vai haver guerra? Quem não sabe? Quem é que não sabe? É isso que esses meninos estão a fazer aqui na África. Ai, Deus está a me mostrar uma mulher que não faz filho aqui. Quantas mulheres que não fazem filho lá? E ele vai dizer, não, é tu, é você. Escolhe aquele que tem dinheiro. Se ele ver que está feito de quê? De sandálias rasgadas ou arrebentadas, e vem no meio dele tem lá uma mulher, e já controlou o carro que ele veio com ele. Vê uma senhora que foi lá me procurar nas encostas da montanha, e ele me falou de Metusalém, não sei se é Metusalém ou quem. Aquele feiticeiro aí do Congo, que dizem que é um mestre. Não sei qual é o nome que eles chamam. Professor, não sei, instrutor, não sei. Aquele miúdo aí, me responde se você... Ele está mesmo aqui. E ele entrou na igreja e ele viu o carro da senhora. E a discípula dele já tinha lhe falado, vou trazer a minha tia. Minha tia é grande, trabalha lá com os poderosos da terra. E ele, quando viu um carro, consultou que aquele carro, tirou a matrícula, a cor do carro e a matrícula. Quando ele chegou, profetiza. Veio entre nós aqui uma senhora grande. Matrícula dele é Y, o carro dele é preto. A senhora chora. Afinal, a tia já lhe traiu, a sobrinha já lhe traiu. Vai vir a minha tia assim. E ele pensou, que grande profecia. Olha, o Senhor ainda vai te exaltar. Isso ainda é pouco. Chorou. O Metusalém extorquiu essa senhora. Manipulou essa senhora, ficou zero. Ou está frustrada. Ele, você está me ouvindo? Vai dizer, quem te falou? Alguém me falou. Viu? Quando alguém me falou, eu vou falar que Deus é que me revelou. Você te falaram e vai dizer, Deus me revelou. Qual Deus te revelou? Agora é Deus que levou ele para vir me falar isso. Mas tem que falar, tem uma irmã que me falou isso. Eu destornar do império. Coitado. Paulo fechava negócios. Paulo foi para Macedônia, estragou os negócios dos poderosos da terra. E eles se levantaram contra ele. Ainda bem que vocês não vão se levantar contra ele. Se levantaram contra ele e disseram, esse homem aqui veio estragar o nosso negócio, arrebataram ele, o julgamento, cadeia com ele. Aleluia. Ouviste? Paulo foi estragar os negócios de Demétrio. Demétrio era o construtor, então o artifício que fazia a imagem da Diana. Ele era o mais poderoso e tinha os outros subpoderosos. E o povo se converteu e abandonou a idolatria. E Demétrio ficou chateado. E levantou e influenciou o povo. Viu? Povo manipulável. A Bíblia diz que muitos deles entraram no tumulto, não sabiam porquê. Mas estava lá atrás de alguém. Não é assim que vos fizeram aqui? Naquelas reuniões ecumênicas, os vossos líderes recebiam esses pães, o Francisco e outros, todos esses aqui, recebiam milhões de dólares, vos congregavam para a cidadela, você não sabia que o antigo presidente lhes dava muito dinheiro para vocês irem lhe adorar. Naquelas reuniões vocês iam adorar o homem. Nas reuniões iam adorar o diabo. Eles recebiam milhões naquela reunião da paz. Ouviu? O crente.
Você diz que é crente. Vocês iam adorar ao príncipe da paz. Sabe quem era? Hoje já ninguém lhe chama mais de príncipe da paz, né? Vocês não lhe chamavam de príncipe da paz? Um deles até disse que a paz é resultado do que? Dele. Até o ar que respiramos. O outro disse que o sangue, a bandeira do partido no poder, a bandeira vermelha, é o sangue de Jesus Cristo. Vixe, a profanação. E pastor, esse outro é um político que falou o ar é benefício da paz. Ouviu? E pastor, onde está? Viu? Está onde? Desapareceu da cena. Foi se vender, agora está aí. Não brinque com o diabo, não. Veja agora. Eles recebiam dinheiro e eles vos manipulavam. Calma. Aqui, você tem que trazer aí um tripé, tá? Você que está em Angola. Você quer ver mensagens a chegar até aí? Você que está a vir mesmo aí, me traz tripé no domingo. Se você não me trazer, Deus vai usar outro. E vai me trazer também. Se não é um, é outro. Olha só, o negócio cai, tem que levantar. Minha mulher está a lutar aí para segurar. Graças a Deus. Presta atenção. Eles recebiam milhões de dólares. Davam autocarros. E vos convenciam. Vamos para a paz. Vamos dar graças a Deus pela reunião da paz. Ai, que paz. Afinal, aquilo era para promover o príncipe da paz. Não é Jesus. Eles não deram essa paz a Jesus. Não, parece que estás a dizer, hoje você viesse muito o quê? Não, estou mesmo calmo. Bem calmo. Olha aí. Vós os assembleanos pentecostais. E não somente. Metodista até... Eles parece que nem participavam, não sei. É mais assembleia, maná. Os padres nem sequer mandavam lá o povo deles. Só ia lá um representante, um padre, para vos desprezar. Eles são crianças. Vocês se matavam. Simão Toco, Timbango. Todos vocês iam lá. Cantavam o coral não sei quem, o coral não sei o quê, pregadores feiticeiros, cantores feiticeiros. E você está lá, em nome de Deus. E os patrões recebiam os milhões e se dividiam nos gabinetes. Aqueles zairenses congolenses aí, pastores congolenses, olhem no dinheiro. Dividem o dinheiro e o povo não sabia nada. Você ia em nome de Deus, mas eles iam em nome do dinheiro. Massa manipulável. É assim que fez o Demétrio. Demétrio agitou o povo. O povo foi em nome da Diana, mas Demétrio foi em nome dos seus negócios. Esse Paulo está a nos pregar outros deuses e assim o nome... Ele não falou, olha. Eles também não vos falavam. Ele não falou que os meus negócios no gabinete falou aos outros. Nossos negócios estão em risco. Mas ao povo falou, a nossa deusa Diana está em risco. Aquela que é venerada em toda a Europa e Ásia e o mundo. Ninguém mais vai lhe respeitar. Paulo está a dizer que ele não é deusa. Ai sim, o povo gritava, grande a deusa Diana, grande a deusa Diana, grande a deusa Diana. Olha, o povo manipulava. Hoje continua a mesma coisa. Estou a revelar segredos aqui. Ouviste? Ai, depois hoje diz assim, ai, nós oramos para que houvesse paz. Vocês oraram para que houvesse paz? Você está pensando que é fácil? Deus trouxe a sua providência, porque essa nação é a nação da promessa. Era necessário que começasse a guerra espiritual para libertar o mundo do cativeiro de Satanás, para libertar o mundo, aleluia, ou então as almas no mundo do pecado. E assim, no mesmo ano que foi celebrada a paz, é o ano que começou o conflito espiritual. O mesmo tempo que fez o conflito material, político, é o mesmo tempo que fará o conflito espiritual, para despojar os principados e potestades. Não é guerra nacional, mundial. O mundo! Aleluia! Eu vi a bandeira americana. E 4 americanos seguravam a bandeira. E o Espírito Santo disse, aqui vai tombar a América. Aqui tombará a América. Aqui tombou Buda. Aqui tomba o Islão. Ouviu? O Islão tomba aqui. Você que é islamita que vai me ouvir vai dizer, quem é você? O Islão tomba aqui. Vocês estão a ouvir? Vocês quando estou a falar só aqui de Angola, estão a pensar que estou a falar do mundo agora.
Já não vou falar mais de Angola, porque Angola já não é mais um problema. É o mundo. América tomba aqui. Glória a Jesus. Mas esse tombar que eu estou falando é espiritual. Para largar o povo. O povo tem que sair da cadeia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Oh, porque a paz não é o calar das almas. É a paz de Jesus que você deve buscar. Deixo-vos a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. Essa é a paz do mundo, o calar das almas. Paz de festas e outras do mundo. Mas paz de Jesus só dá aos filhos. Isso não é bolota, não. Paz não é bolota. A paz de Jesus não é bolota. Não é migalhas. Sim, aleluia. Glória, cura pode ser migalha. Dinheiro, casamento, migalha. Mas paz é o reino de Deus. Porque assim está escrito que o reino de Deus é paz, alegria no espírito. Aleluia. Não é comer e beber. Não é festa. É alegrar-se no espírito. Como Jesus se alegrou. Oh, assim te aprove, ó Pai. Pois tu escondeste essas coisas aos sábios desse mundo, aos inteligentes, aos poderosos, aos nobres, e tu as revelaste aos meninos que mamam, aos pequeninos. Sim, e ele tira o perfeito louvor da boca dos pequeninos para poder confundir ao diabo, o inimigo e o vingativo. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana ao filho de Davi. E eles cantaram, os meninos no templo, cantaram Hosana, e os inimigos vieram. Olha o que eles estão a cantar. Sim, está a se cumprir a palavra do Senhor da boca das criancinhas, daqueles que mamam. Oh Deus, tu tiraste o perfeito, verdadeiro louvor, verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Glória a Jesus. Outros pequeninos, aqueles eram pequeninos na idade, agora pequeninos no espírito. Os apóstolos cantavam na descida do Monte das Oliveiras por todas as maravilhas que eles viram e gritavam Hosana, Hosana, e os inimigos vieram, manda calar esses, você não está ouvindo que eles estão te adorar? E Jesus disse, se eles se calarem, até as próprias pedras vão clamar a Deus. Jesus é Deus. Glória a Jesus. Jesus é Deus. E foi adorado pelos discípulos. E clamaram Hosana ao filho de Davi. Hosana nas alturas. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor para que se cumprisse a Escritura. E a Escritura se cumpriu. Agora, aquele que não beijar os pés do filho está perdido. Aquele que não beijar, aquele que não se submeter, aquele que não obedecer ao Senhor Jesus está perdido para sempre. E por isso eu vim para vos mostrar o caminho. O caminho é Jesus, com a mensagem da cruz, com a mensagem da salvação e não com a mensagem das bênçãos. Sim, é a cruz, é a mensagem da cruz. O teu poder está na cruz, na mensagem da cruz, para você se salvar. Não há salvação sem a cruz. Não há. Pela cruz você foi salvo, mas você deve amar o homem da cruz e não amar a cruz. Muitos querem fazer aquela madeira aí nas igrejas, no altar, para se prostrarem. Não, é a palavra da cruz. Glória a Jesus Cristo, é poder do crente. Aleluia, é a renúncia, é a salvação da tua alma. Mas como você será salvo se você não renunciar à sua vida? Como você vai ser salvo se você não se converter? Como você será salvo se você não nascer de novo? Como você será salvo se você não conhecer a Deus? Como? É impossível. É impossível ser salvo sem a cruz. A cruz é para você crucificar a tua vida, a tua vontade, o mundo. E assim viveres em novidade de vida. Aleluia. É isso que está a faltar. É isso que não te ensinaram. E eu vim te mostrar isso. Prepara o caminho do Senhor. Endireita ao Senhor nosso Deus. Por que os caminhos estão tortos? Tortos por causa da doutrina de demônios. Torto por causa da doutrina dos homens, dos espíritos enganadores. Os demônios se assentaram nos altares. Os demônios fazem charme nas igrejas. E dizem que isso é Espírito Santo. Não. Tem que endireitar os caminhos. Os caminhos tortos se endireitarão. E os escambrosos se aplanarão. O caminho do Senhor é plano, é direto, não é torto, não. Glória a Jesus. Mas sim, ele é apertado, é estreito. Aleluia. Mas ele é direto, sim, que representa a santidade, a pureza. É um caminho santo, onde o imundo não pode entrar. Sim, vós os imundos quereis entrar no caminho santo. Não, ele é santo, somente para os santos, para os santos, para os santos. Santo, 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 o Senhor dos Exércitos. Jesus é santo, o Espírito Santo é santo e o Pai também é santo. Então você diz, não, você
começaste mal, começaste em Jesus, é igual, pode começar em um deles. Se está pensando que eles são 3, são 1. Não se faz ciúme, ninguém se faz ciúme de si mesmo. Aleluia. Aleluia. O mundo está em chamas. Sim, falência. Porque os caminhos se endireitam. Os caminhos apareceram. E os cambrosos foram aplanados, estão a ser aplanados. E o povo já começou a ver o caminho. Vocês lhes mostraram caminhos falsos, com a falsa trombeta do Evangelho. Agora a verdadeira trombeta está a soar. E o povo está vendo o caminho. Prepare o caminho do Senhor, porque o Senhor já vai voltar. O Senhor já vai voltar. O Senhor está a vir tomar o seu reino. O Senhor está a vir para reinar. E o povo precisa que se prepare. O povo precisa que seja preparado. E o Espírito Santo está a fazer a obra na terra, preparando a noiva do Cordeiro. Assim como o servo de Abraão foi buscar o noivo de Isaac, assim o Espírito Santo veio preparar a noiva de Jesus Cristo. E a noiva deve viver na obediência para se encontrar nos ares com seu noivo e entrar nas mansões celestiais para as núpcias. Sim, vai haver festa no céu, vai haver casamento. Glória a Jesus, aleluia. Hoje uma senhora, uma ex-pastor que renunciou ao pastorado, uma moçambicana,